bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa Business Talk Tendências de Liderança. Portanto, gostávamos muito de, antes de iniciarmos, agradecer aqui a vossa presença. Hoje vamos abordar aqui alguns temas críticos da atualidade, temas onde, de facto, uma liderança estratégica e preparada é fundamental. E estes temas dizem respeito à mudança, à proposta de valor, o reconhecimento do talento, a cultura organizacional e entre outros. Portanto, para partilharem connosco as suas experiências de gestão de pessoas, temos connosco aqui hoje um painel de prestígio em variedíssimos setores. Portanto, começo por apresentar Manuel Maria Correia, General Manager aqui da DXC Technology. Temos connosco também, a representar aqui a liderança no feminino, a Sandra Moás, Country Manager da Aziza, o João Bugalho, Managing Director da White Star, e o Vasco Antunes Pereira, CEO aqui da Lusíadas Saúde. Portanto, tem diversos setores, como já perceberam, temos aqui a tecnologia, temos aqui a área dos seguros, a área financeira e também a área da saúde. Portanto, gostávamos muito de agradecer aqui aos nossos oradores a sua presença e a disponibilidade para enriquecerem aqui esta conversa connosco. Do nosso lado, portanto, do lado aqui da Michael Page Consulting, tem-me a mim, Marina Garcia, aqui Manager na área, e também a Beatriz Temudo Barata, Senior Consultant na área, para quem passa a palavra. Muito bem, então como é que vai decorrer esta hora e meia? A ideia é podermos ouvir as vossas partilhas do nosso painel e conhecer e responder às vossas questões. E antes de nos despedirmos, teremos a presença do nosso CEO, Álvaro Fernandes, para o fecho da sessão. Queremos que este momento seja um momento, obviamente, interativo e, como tal, podem colocar as questões que quiserem no chat e no final temos 10 minutos para estas questões. Em função da questão colocada, nós atribuiremos ao orador que faça mais sentido, a não ser que as pessoas que coloquem as questões já tenham um orador específico a quem vão colocar essa questão. Então vamos começar. Vou dirigir então a primeira pergunta ao Manuel. Temos, Manuel, os nossos portanto, estudos de literatura, estudos que nós vamos seguindo, uma das questões, ou um dos desafios que nos colocam ou que relevam como importantes é precisamente preparar a geração dos novos líderes, os líderes do futuro de cada empresa. Tendo esta premissa no nosso pensamento, em que assenta a estratégia de gestão de pessoas e de reconhecimento do talento da DXC Technology e como é que vocês preparam efetivamente as vossas lideranças para os desafios atuais? Olá, muito bom dia a todos. Logo uma pergunta altamente complexa, portanto começamos logo bem. Bom, antes de mais, deixe-me só também explicar um bocadinho quem é a DXC e qual também o meu background, também para as pessoas que nos estão a ouvir irem conhecendo. Portanto, a DXC parece assim um nome que provavelmente muitos não conhecem. É uma empresa que atua, é uma multinacional americana, uma consultora na área tecnológica, como disse bem, na área de serviços. Portanto, nós prestamos serviços de consultoria de tecnologia de informação. Mas é uma marca que está no mercado há muitos anos, mas não sobre esta égide. Portanto, é uma evolução daquilo que tem sido, como acontece também em muitos setores, a evolução daquilo que tem sido a evolução das marcas. E, portanto, provavelmente se eu falar em HP, toda a gente conhece, não é? Toda a gente tem provavelmente em casa um device, ou um portátil, ou uma impressora, ou já teve contacto com a marca. Portanto, a DXC não é mais do que um negócio que é a evolução daquilo que foi o negócio da HP há cerca de 4 ou 5 anos. Portanto, a HP tinha um conjunto de negócios, passavam por ter hardware, passavam por ter hardware e soluções tecnológicas para empresas, software e serviços, e essa unidade de serviços, em 2017, foi feito spin-off dessa unidade e formou-se a DXC, portanto, uma marca que atua no mercado com esse nome. Portanto, é daí que vem esta designação desde essa. Portanto, começámos no dia 1, eu costumava dizer na altura que éramos uma startup com muitos anos de experiência, não é? Portanto, nós começámos no dia 1 já com 6 mil clientes, portanto, a faturar cerca de 20 bilhões, portanto, uma empresa que está em mais de 70 países no mundo, portanto, um típico multinacional americana. Dito isto, e portanto, posicionando um bocadinho também aquilo que é da XC, e toda a minha carreira tem sido feita também em multinacionais americanas, portanto, comecei na IBM, onde tive os primeiros anos da minha carreira e passei por várias profissões dentro dessa empresa. Depois mudei para a HP e, portanto, até aí depois cheguei aqui à DXC um bocadinho também como sucessão destes acontecimentos que foram dando ao longo. Dito isto, a primeira resposta que me vem à sua pergunta é,
Portanto, o core business, o nosso core business é a gestão das pessoas. Portanto, nós somos uma empresa, apesar de tecnológica, em que aquilo, apesar de ser eminentemente tecnológica, aquilo que nós fazemos, na verdade, são gerar relações de confiança com os nossos clientes, em que a qualidade dos nossos serviços, logo das nossas pessoas, é um papel fundamental e chave para o nosso sucesso. Portanto, essa gestão é feita end-to-end, em todos os momentos. Portanto, o que é que nós tentamos fazer? Tentamos fazer aquilo que a maior parte das empresas também nesta área fazem, que é tentamos ter o melhor talento do nosso lado. Ou por vias de recrutamento, mas maioritariamente a gestão e a estratégia principal passa por formar este talento desde a base e ter uma gestão de carreira que faça sentido ao longo dos anos. Nós temos pessoas nos nossos quadros há mais de 30 anos, temos normalmente, e nós medimos muito o attrition, não é? Portanto, que é a percentagem de rotação ou de saída das pessoas anual, e a nossa é eminentemente baixa, é muito mais baixa face aos nossos competidores. Isso quer dizer que a forma como nós tratamos o processo com que nós fazemos o onboarding das pessoas, as vamos fazendo progredir nos primeiros anos de carreira, é fundamental, porque nós sabemos que até aos primeiros 5 anos é quando esse attrition normalmente é muito mais alto. É aí que nós temos o maior cuidado, e depois a partir daí obviamente ter opções de carreira, e aqui não há nenhum fundamentalismo, não é? Nem todas as pessoas têm que chegar a diretores ou o que seja, temos carreiras técnicas e no nosso setor isso existe muito, e portanto tentar que essa expertise e essa pessoa vá sendo cada vez mais ou especializada ou sendo mais reconhecida nessa sua carreira técnica. Temos carreiras que depois começam técnicas e depois passam para áreas de gestão. Temos carreiras que vão prosseguindo do ponto de vista de liderança e são pessoas que começam a trabalhar mais em ambientes que são multidisciplinares e que são também eles próprios internacionais. Portanto, é um bocadinho este conjunto de coisas que vamos fazendo. E depois, ao longo dos anos, vamos ajustando também essa gestão e essa estratégia àquilo que é a realidade do mercado, não é? Eu estou-me a recordar, nos últimos 20 anos na tecnologia já passámos por tudo, não é? Eu recordo quando eu entrei no mercado de trabalho, ali antes do ano 2000, tínhamos a febre do ano 2000, não sei, vocês provavelmente, tanto a Beatriz como a Marina já não se recordam desses tempos, mas nessa altura o mercado de trabalho nas áreas de IT era também um mercado de emprego pleno. Quem saía, eram muitos poucos as pessoas formadas em tecnologia de informação, e portanto, a gente quando estava na faculdade, basicamente tinha logo emprego. E se vocês pensarem, essa é a realidade que temos hoje em dia também, mas nem sempre foi assim ao longo dos últimos 20 anos. Passámos depois dessa bolha do ano 2000, passámos por uma fase em que isso diminuiu e, portanto, houve uma caída grande daquilo que era o mercado de trabalho nessa altura. Manuel, em que eu e a Beatriz já participámos, não é? Portanto, já ganhamos essa fase menos positiva. Pronto, ok, muito bem. E então estava, portanto, aí essa estratégia tem que ser ajustada, obviamente, não é? Àquilo que é a realidade do mercado, e depois, enfim, vamos também fazendo esses ajustes com os desafios do mercado. Portanto, hoje, isto de uma forma muito rápida. Hoje em dia, estamos numa fase em que eu diria que a procura do talento se tornou a chave também fundamental, depois podemos falar disso mais à frente, é um tema também importante para estes temas de liderança, tornou-se um papel fundamental nesta gestão das pessoas dentro da DXI. O mercado tecnológico tem escassez de recursos a nível mundial, europeu e em Portugal ainda mais, sendo o mercado também que tem. Os poucos recursos que existiam em Portugal, face à procura, estão também neste momento a ser assediados, até pelas formas diferentes de trabalhar, por empresas e por mercados em todo o mundo. Portanto, o mercado deixou de ser um mercado português e passou a ser um mercado global. Portanto, a dificuldade que nós temos, como devem imaginar, neste momento é imensa. Portanto, a gestão de talento e a estratégia, como gerimos as pessoas, é crucial para o nosso sucesso. Portanto, agora não é só já mais uma vantagem competitiva, passa a ser também crítica para a nossa sobrevivência. Portanto, tornou-se um fator de facto muito importante. E com isto, deixava aqui este tema também para os meus colegas poderem responder, mas como viram, já deixei aqui várias notas de vários temas que podemos pegar e podemos falar sobre eles, porque há aqui um conjunto de coisas que acho muito interessantes que podemos aprofundar. Sem dúvida. Marina, obrigada. Queres dar continuidade? Sim.
Obrigada, Manuel. E se calhar por falar aqui em desafios, lançava aqui uma questão à Sandra, porque diz respeito a um grande desafio pelo qual todos estamos a passar ainda, não é? Esta situação pandémica. E, portanto, Sandra, perguntar aqui o que é que desafios sentiu neste último ano como Country Manager e o que é que fizeram, o que é que pensaram aqui enquanto estratégias para motivar e reforçar aqui o sentimento de pertença dos colaboradores, tendo em conta este contexto de trabalho que é mais remoto e que é mais híbrido. Portanto, em termos de cultura organizacional e de identidade, o que é que foi feito da vossa parte para trazer os colaboradores para junto de vós e para continuarem a usufruir de uma verdadeira experiência diferenciadora? Sim, bom dia a todos. Também, se calhar, dar aqui só um enquadramento muito pequeno, muito breve sobre a ACIS. A ACIS é uma seguradora, neste caso espanhola, tem mais de 5.000 colaboradores em Espanha, é a terceira maior seguradora, está focalizada em saúde em Espanha e o negócio foi lançado há relativamente pouco tempo em Portugal, há cerca de 3 anos, e portanto é de facto tanto na componente seguradora como na área dos cuidados de saúde, teve em Espanha, dentro de toda esta revolução da saúde que tivemos a passar durante estes 2 últimos anos. E, obviamente, também por ter essa natureza, teve uma preocupação muito grande com a sua força de trabalho e com os seus colaboradores. Aqui em Portugal, em concreto, o desafio começou, e eu acho que isso é geral para todos, começou por ser um evento com uma magnitude completamente inesperada e portanto, completamente desconhecida em relação àquilo que eram os impactos e o que vinha e tudo isso. Portanto, qualquer plano de continuidade de negócio que tivesse sido traçado ficaria certamente muito aquém daquilo que depois veio a revelar e obrigou um bocadinho as empresas a irem fazendo a gestão daquilo que era o seu dia-a-dia e da gestão de recursos à medida que ia fazendo o caminho. Nós, no caso da ACISA em particular e aqui para a equipa portuguesa, tivemos 2 preocupações, podemos dizer, uma preocupação mais de índole operacional e outra de mais social, se quisermos chamar, mais na parte de recursos humanos. Em termos operacionais, a primeira dimensão estava relacionada naturalmente com a segurança e a proteção dos colaboradores, portanto, minimizar os níveis de exposição, fazer um levantamento daquilo que eram as necessidades para serem integradas dentro do trabalho remoto, tentar perceber o que é que precisavam para poder continuar o desempenho das suas funções desde as suas casas e dar-lhe esse tipo de ferramentas que eram necessárias, fazer a distribuição dos equipamentos de proteção, adaptar as regras do escritório também, sempre que eram necessários, assegurar os serviços mínimos e, portanto, conseguir cumprir com as normas de segurança. Mas também, em termos operacionais, toda a parte da continuidade do negócio, o que é que isso representava, considerando as incertezas que nós tínhamos e a própria transformação que era necessária fazer para continuar a responder ao mercado. Portanto, o que fizemos junto dos colaboradores foi reforçar o alinhamento dos objetivos, portanto, tornando um bocadinho a comunicação mais assertiva, porque as circunstâncias mudaram, as circunstâncias eram diferentes e era preciso clarificar e dizer, bom, face às novas ferramentas que temos, ao nosso novo modelo de trabalho, os nossos objetivos são estes. Reavaliar os modelos de negócio existentes que nós tínhamos. Tem uma seguradora que tem uma área comercial que trabalha com uma atividade de rua, de visita às redes de distribuição, teve que reformular tudo aquilo que eram as abordagens de mercado e o seu próprio modelo de venda, e isso veio naturalmente também implicar com que fôssemos de alguma maneira forçados a fazer aqui alguma reorganização e otimização das equipas. Portanto, isto numa componente mais operacional, de quase numa primeira mão, operacionalmente, o que é que nós precisamos para conseguir garantir que os nossos quadros continuam a fazer um trabalho e a entregar aquilo que se espera. Em termos mais sociais, houve desde logo uma preocupação, ainda que a empresa seja relativamente pequena, em Portugal somos cerca de 30 pessoas, mas houve uma preocupação de tranquilizá-los, nomeadamente no que diz respeito àquilo que eram as suas condições de trabalho, aos seus vínculos laborais e, portanto, de alguma forma que as pessoas, tudo aquilo que eram os fatores de criação de stress e de alguma falta de tranquilidade que a própria pandemia trazia consigo,
que a empresa não fosse, ou que a sua condição na empresa não fosse também ela um fator mais estabilizador. E, portanto, o que fizemos acabou por ser tranquilizar as nossas equipas, continuar a confiar nelas e a contar com elas para a realização do nosso trabalho e sobretudo, para a transformação dos nossos modelos de trabalho. Sermos totalmente transparentes em relação àquilo que eram as políticas e as decisões da companhia e que as equipas conseguissem perceber o que é que estava na base dessas decisões e, portanto, de alguma forma, independentemente de poderem estar ou não de acordo, mas conseguirem entender qual é que era a base das mesmas. E depois acho que o grande desafio em termos sociais foi como é que se mantém a proximidade da relação laboral quando estamos à distância, não é? E acho que esse foi efetivamente o grande desafio. E tivemos que um bocadinho transformar-nos, digamos assim, naquilo que era continuar a manter a preocupação de ter um bom ambiente de trabalho, mas esse ambiente de trabalho agora era um ambiente necessariamente diferente, porque era desempenhado noutros termos, era feito de outra forma. E, portanto, naturalmente tivemos a preocupação com a manutenção do ambiente de trabalho, da cultura organizacional, o reconhecimento, a construção de novos modelos de relações, e para isso foi chave a comunicação interna. E eu acho que foi para a CISA como terá sido para grande parte das organizações. A comunicação interna acabou por ser a alavanca e o fio condutor da manutenção dessa proximidade com as forças de trabalho. E, portanto, o que fizemos, basicamente, reforçámos nas newsletters, através do grupo, o lançamento de workshops para os colaboradores, no sentido de fazerem ou de aprenderem ou de melhorarem aquilo que era a sua gestão de home office, toda a parte do equilíbrio, a preocupação de se perder a fronteira entre o que é, porque estamos a trabalhar em casa, o que é o trabalho, do que é a nossa vida pessoal, e, portanto, poder também ajudar as pessoas com ferramentas que lhes permitiam fazer de forma mais assestada essa gestão. E criámos aqui alguns, os eventos de Natal, por exemplo, mantiveram-se, mas à distância. Criámos aqui algumas equipas, algumas dinâmicas internas também de comunicação geral, por exemplo, em que semanalmente há um dos colaboradores que envia um postal dos correios para todos os outros colegas para enviar notícias daquilo que se passa com ele, também da família, daquilo que são as suas preocupações, etc. E, portanto, queremos continuar a criar essa ligação e esse vínculo, não perder, porque, entretanto, foram 2 anos e entraram pessoas e saíram pessoas, e a realidade é que também houve o desafio de fazer onboarding de novos colaboradores neste contexto. E depois também não perder a ligação de demonstrar a preocupação. Pontualmente, ao longo deste período, houve envios de cabazes para as pessoas, dizer: nós estamos aqui, continuamos a preocupar-nos com como tu estás, como te sentes, lembramos-nos. E, portanto, reforçar naturalmente a empatia, fazer uma comunicação provavelmente mais individualizada. Mas, em resumo, eu acho que foi efetivamente um ponto de viragem, provavelmente terá sido um ponto de viragem para muitas empresas. Assistimos aqui a uma transformação organizacional, muitas das coisas que nós conhecíamos e a forma como trabalhávamos não vai voltar. Há uma nova realidade laboral que está melhor adaptada naquilo que é, o nosso ponto de vista, às preferências dos colaboradores, e não de todos sem descurar aquilo que são as necessidades do negócio. Bem. Obrigada, Sandra. Já se falaram aqui, tanto o Manuel como a Sandra falaram aqui de pilares bastante importantes. O Manuel focou-se aqui mais na questão da formação e na adaptação da carreira ao colaborador e, portanto, responder às necessidades, tentando retê-lo e portanto, atrair este talento. A Sandra fala aqui também de 2 questões que também são muito importantes e que se vieram a revelar ainda mais importantes em termos de pandemia. Não só a questão da comunicação, não é? A comunicação permanente, mas a adaptação destes modelos de gestão de proximidade, o que se tornou essencial. João, no caso do João, e olhando para não só
aquilo que o Manel se focou, mas agora também aquilo que a Sandra se focou, que é as mudanças dos últimos anos em termos tecnológicos, mas também o que aconteceu em termos de pandemia nos últimos 2 anos. No caso da White Star, o que é que está a ser mais desafiante nestes tempos? Portanto, neste duplo paradigma de tecnologia e pandemia, em termos de gestão de pessoas para as lideranças, face às expectativas dos colaboradores, João. Está em mute. Estão-me a ouvir? Agora Bom sim, dia, João. peço desculpa. Obrigado pelo convite para estar aqui hoje. Isto é sempre um assunto interessante. Isto não há empresas iguais, não há setores iguais e as dinâmicas e as políticas também têm de alguma forma que refletir isso. Só para dar algum enquadramento, o que é o Grupo Arrow Global? É uma multinacional que opera em vários países europeus. Em Portugal nós temos 3 negócios com mais visibilidade, temos outros, mas 3 com mais visibilidade. Um é o White Star, que é basicamente uma empresa que ajuda investidores a comprar carteiras de crédito em cumprimento aos bancos e depois ajuda esses investidores a trabalhar essas carteiras. É uma empresa com uma dimensão significativa, somos cerca de 550 pessoas, temos 10 mil milhões sob gestão e acabamos por atravessar vários setores da economia na atividade que desenvolvemos. Depois temos a Norfin, que é uma gestora de ativos na área do imobiliário, na área do real estate. É uma empresa mais pequena, com valências muito diferentes e também com uma população muito distinta. Temos finalmente a operação de Vila Moura, comprámos este ano o Land Bank de Vila Moura para desenvolvimento, é uma operação de grande dimensão e que também tem uma população muito diferenciada da White Star e da Norfin. E, portanto, as políticas de recursos humanos que nós procuramos desenvolver têm que ter, por um lado, a comunicação externa, que é muito focada na valência específica de cada uma das empresas, que se relaciona com o mercado de forma distinta, e, ao mesmo tempo, uma comunicação interna que tem que ser equilibrada, que tem que ser transversal ao grupo, e onde haja uma sensação de pertença ao grupo Arrow Global que vá além das empresas onde as pessoas estão inseridas. Eu gosto muito de uma frase que não sei bem de quem é, já ouvi de 50 pessoas, mas que é a questão de que a cultura como a estratégia ao pequeno almoço. Eu acredito firmemente nisso e acho que a nossa capacidade... Diga? Peter Drucker? Exatamente. Eu acho que a nossa capacidade de conseguirmos que as pessoas tenham uma identificação com a empresa, não apenas no seu dia-a-dia, mas na sensação de pertença, perceberem que fazem parte de algo que vai para além daquilo que é a sua vida pessoal e a sensação de pertença a um grupo que os ajuda também no seu dia-a-dia, é absolutamente fundamental. Mais numas empresas que noutras, na White Star isso é muito, muito vincado. É uma empresa que opera num setor que não é fácil pela sua natureza e, portanto, conseguir transmitir às pessoas uma sensação de orgulho pelo que fazem, pela capacidade que têm em ajudar pessoas que vêm parar ao nosso perímetro, devedores, pessoas com dívidas há vários anos, em processos pessoais muitíssimo complicados, e quando as dívidas vêm parar à White Star, nós conseguimos ser um elemento de nova esperança, porque temos uma capacidade de negociação e de apoiar as pessoas muito diferente da que os bancos têm, por razões que não vou agora elaborar a fundo. Implica que nós, de facto, tocamos na vida das pessoas de uma forma muito emocional, em momentos de grande debilidade, e, portanto, conseguir que as pessoas da White Star sintam que têm um contributo fantástico numa área humana em que a dimensão trágica está muito presente, é um game changer para todos os efeitos. Eu acho que temos conseguido fazê-lo de forma muito capaz. A White Star, em particular, em 2016, era a pior empresa do Grupo Arrow em termos de engagement. 72% das nossas pessoas sairiam-se confrontados com uma proposta que fosse pelo menos parecida. Fizemos um trabalho de fundo muito importante. Desde logo criámos uma estrutura de recursos humanos que não tínhamos. Tínhamos uma área de processamento de salários, hoje em dia temos uma área de recursos humanos muito forte. Revimos todos os planos de carreira, revimos funções, criámos benchmarks que também não havia antes e criámos escalas salariais com muita transparência onde as pessoas se reviram. Desenvolvemos imensas políticas de comunicação. Sandra, 100%, acho que a comunicação nunca chega e nós fazemos o PIN para conseguir chegar às pessoas. Temos, enfim, pequenas coisas que têm algum impacto. Passa a dimensão, como nós temos cerca de 800 pessoas, hoje em dia fazemos 2 pequenos almoços com cerca de 40 pessoas, são as pessoas que fazem anos nesse mês como critério, e eu passo com eles 1h30 num ambiente mais informal, a tentar explicar um bocadinho
dúvidas que tenham, coisas mais relevantes estejam a acontecer. Claramente eles gostam dessa proximidade com o CEO das empresas, acham que tem ali um espaço de conversa diferente. Reformulámos toda a comunicação interna do grupo, temos Values Champions que são nomeados pelos colegas mensalmente. Enfim, procuramos criar uma dinâmica positiva em que as pessoas sintam que o seu trabalho é reconhecido, que percebem que há um caminho diferente daquele que é o dia-a-dia, que muitas vezes não é fácil. E hoje em dia, de facto, somos a melhor empresa do Grupo Arrow em termos de engagement em todos os países. Somos um top employer nos últimos 2 anos, portanto foi uma transformação muito substancial e acho que as pessoas, acima de tudo, sentem que a gestão de topo tem uma preocupação genuína com a evolução dessas carreiras. Tocando no ponto concreto da pergunta que a Beatriz me colocou, nós vivemos numa área, e enfim, todos nós aqui todos nós no mundo, de facto, a velocidade transformacional que o mundo digital está a trazer para a nossa vida é absolutamente indescritível, espetacular e todos nós, se não acompanhamos, de facto, acabamos por perder o barco. Nós trabalhamos numa empresa que tem uma forte componente digital, é uma área de serviços, no caso específico da White Star, no Marfim também. A Vila Moura é um mundo um pouco diferente e a nossa capacidade para perceber quem são os novos jovens que integram o nosso mundo, que vêm com necessidades muito diferentes das minhas do meu tempo. Hoje em dia, os jovens, quem tem 30 anos, eu tenho 7 filhos, tenho uma família grande, com um range de idade significativo, e até entre eles há diferenças materiais entre o Eduardo mais velho e o António mais novo, que querem coisas diferentes. E as empresas têm que perceber que o mundo mudou nesse aspecto. A tecnologia é, acima de tudo, um enabler, mas não é o endgame da coisa, não é? A tecnologia é algo que vem facilitar, vem modificar substancialmente a forma como nós trabalhamos. As pessoas que não têm qualificações ou que têm qualificações mais baixas vão sentir muita dificuldade à frente. Nós, hoje em dia, temos N processos que são feitos por computadores e muitas vezes o próprio cliente, quando fala connosco, está a falar com uma máquina e nem sequer sabe que está a falar com uma máquina. Portanto, há transformações que estão a acontecer de forma muito massiva e a nossa grande preocupação é conseguir reciclar de forma positiva as pessoas internamente, tentando-lhes dar, em nível de formação e treinamento, valências distintas, procurando com isso consigam dedicar-se a tarefas de maior valor acrescentado à medida que as tarefas mais mecanizadas são progressivamente substituídas por máquinas. É um desafio brutal, numas áreas mais sensível que noutras. A capacidade de recrutar as pessoas certas e fazer o tal onboarding que o Manuel referia, absolutamente determinante. A primeira imagem só se consegue fazer uma vez. E hoje em dia nós, de facto, temos programas de inserção muito relevantes e procuramos que os miúdos sintam um certo fator do wow quando chegam à empresa, a White Star. Tem que ser a segunda casa, onde eles passam mais tempo. Agora passam mais tempo em casa e até acho que nesse aspecto nós conseguimos fazer aquilo que já era uma tendência, que o Covid apenas veio acelerar, mas já eram tendências evidentes. Mas quer dizer, quando me diziam que eu tinha que passar o call center, onde tenho, sei lá, 250 pessoas para dentro para operarem a partir de casa, parecia um filme de terror, exigia um projeto de 6 meses ou 1 ano e sei lá o quê. Ou em 15 dias estávamos a trabalhar a partir de casa, não estamos a bater recordes em termos de volume de negócios e de produtividade. As pessoas estão contentes, não estão todos, há muitos que queriam voltar para a empresa mais depressa, temos situações diferenciadas, mas famílias com crianças pequenas e com muito tempo de commuting, de transporte para trás e para a frente, claramente olham para este modelo híbrido em que nós vamos pouco à empresa e muito em casa, de forma favorável. Então são tempos super interessantes, super vividos, que nós olhamos com um grande entusiasmo e que implicam uma atenção constante ao que está a acontecer à nossa volta e garantir que as pessoas sentem que nós, de facto, estamos preocupados com isso e dar as condições certas para eles poderem crescer. Muito bem. Obrigada, João. Muito bem. Obrigada, João, pela partilha de facto muito enriquecedora. Todos esses aspectos da cultura, portanto, o ambiente de trabalho, a forma como nós gerimos esta passagem para o trabalho remoto ou para um trabalho mais híbrido são de facto fundamentais e as lideranças têm que estar preparadas para gerir todas estas situações que têm sido tão desafiantes. Passando aqui para o Vasco. Vasco, e já aqui foi partilhado naturalmente que valorizar os colaboradores e promover o seu desenvolvimento é uma grande dificuldade ou um grande desafio dos líderes de hoje. Portanto, perguntar aqui do vosso lado que medidas adotaram ou estão a pensar adotar para promover esta cultura de crescimento e que seja efetivamente diferenciadora para cada um dos colaboradores. Bom, evitando aquela expressão da pandemia que é estás em mute,
já carreguei no botão. Antes de mais, apresentar aqui também um bocadinho, já agora agradecer o convite, é uma honra estar aqui neste webinar e com os meus colegas de mesa redonda, que agora não é redonda, é mesa redonda virtual, e apresentar um bocadinho o Grupo Lusíadas. O Grupo Lusíadas opera na área da saúde, temos hospitais e clínicas, temos cerca de 7 mil colaboradores, pertencemos à maior empresa do mundo de saúde, que é a United Health Group, é um colosso americano na área dos seguros e dos serviços de saúde. Bom, aqui sobre cultura de crescimento e experiência diferenciadora dos nossos colaboradores, eu diria que este tem sido, é um desígnio de todas as empresas, não é exclusivo a empresas que operam na área da saúde e muito menos só em hospitais. É como crescer, como reter, como criar de facto um ambiente em que os colaboradores queiram pertencer, queiram permanecer e queiram viver as suas vidas futuras. Bom, no grupo nós temos um conjunto de ferramentas que já estavam instituídas e que se permanecem instituídas, nomeadamente saliento, por exemplo, nós temos uma avaliação da experiência do colaborador, sendo uma empresa americana, chamamos-lhe o Employee Experience Index e, portanto, 2 vezes por ano avaliamos como é que está o sentimento organizacional. Nesse sentimento, o nome que demos ao questionário é Your Voice Matters, portanto, basicamente, queremos ouvir o que as pessoas nos querem dizer. Depois temos, naturalmente, uma lógica de accountability de todas as lideranças, de irem atrás e implementar, de facto, as medidas que possam fazer face àquilo que são as necessidades identificadas pelos colaboradores. Portanto, naturalmente, que sendo uma empresa com cerca de 7 mil pessoas, o crescimento faz através das pessoas. Nós não temos o brick and mortar, como se costuma dizer em inglês, as paredes, é a componente simples do nosso negócio, a componente complexa do nosso negócio são os nossos profissionais de saúde, são os nossos colaboradores e depois, naturalmente, é a forma como esses nossos colaboradores conseguem, de facto, cuidar do próximo. E depois toda esta dinâmica criará um ciclo virtuoso que permitirá dar origem ao crescimento. Portanto, construir edifícios é relativamente simples, é preciso capital, os edifícios vão para cima, e enchê-los de pessoas é preciso contratá-las, as pessoas para poderem estar para lá, e portanto é o primeiro desafio, e depois naturalmente é preciso que essas pessoas prestem um serviço que outros queiram utilizar e que num mundo competitivo como é o nosso, naturalmente que muito mais do que apenas tratar as pessoas, no Grupo Lusíadas nós procuramos saber cuidar das pessoas. Portanto, este saber cuidar é todo o sentimento de holístico, que é uma expressão hoje em dia, eu diria, relativamente banalizada, mas de facto é a maneira como nós olhamos para as nossas pessoas e para os nossos clientes. Eu diria também que, do ponto de vista de crescimento, um dos pilares do Grupo Lusíadas é a sua componente, uma das formas que nós temos de assentar a nossa operação é na sua componente social. Ou seja, nós olhamos para quando é que podemos fazer a diferença e onde é que podemos fazer a diferença. E, portanto, temos não só uma componente que todos conhecemos de hospitais privados, mas temos também onde é que estes hospitais privados podem fazer a diferença, onde é que há uma escassez de acesso a recursos, onde é que há uma oportunidade de prestar um serviço diferenciador, e o exemplo que eu posso dar disto é, por exemplo, o nosso Hospital de Braga. Nós abrimos um conceito único em Portugal, que é um conceito de um hospital totalmente equipado, portanto um hospital como nós o conhecemos na versão, eu diria, tradicional da palavra, mas é 100% ambulatório. Ou seja, nós queremos olhar para aquilo que é de facto a evolução da saúde e não olhar exatamente para a capitalização da situação atual. Portanto, nós achamos que tudo aquilo que é a literatura e tudo aquilo que é as tendências de mercado dizem que os hospitais são ambientes hostis, que as pessoas devem evitar estar no ambiente hospitalar e, portanto, tudo o que eu possa fazer com menor utilização do ambiente hospitalar e maior utilização do ambiente familiar, de estar em casa, é claramente benéfico para a recuperação das pessoas. Ora, isto naturalmente traduzido para o crescimento, o que é que isto traz? Traduz em projetos inovadores, traduz em olhar para a saúde de uma forma irreverente, inconformada, numa lógica de fazer mais e melhor, e isso de facto cria um elan que nos permite contratar, nos permite
aliciar pessoas a virem trabalhar connosco e a virem escrever ou virar uma página, se quiserem, na área da saúde. Portanto, eu diria que o nosso crescimento assenta em pessoas, assenta em projetos de cariz social, virado para a sociedade, como é que nós podemos fazer a sociedade, de facto, uma melhor sociedade, e depois, naturalmente, tentar ocupar aqueles espaços que nós consideramos que eventualmente haja oportunidades de melhoria. O exemplo, por exemplo, é o nosso Women in Leadership Program. Portanto, nós temos programas de liderança no feminino. A Sandra, no princípio do... Eu ia dizer, a Sandra não está sozinha. Aqui. Exatamente. Sandra, é claramente uma preocupação nossa. Nós sabemos que a situação atual e o Grupo Lusíadas, apesar desta situação atual ser o panorama a nível nacional, 78% da nossa força de trabalho é no feminino. E, portanto, nós claramente temos as nossas lideranças também no feminino, mas achamos que é pouco. Temos de promover, temos de capitalizar, temos de garantir que temos estes programas de garantir que toda a gente tem acesso à carreira que pretende ter. E, portanto, não há desigualdade ou não há pedras no caminho para se poder chegar aos objetivos que cada um entende perseguir. Muito bem, obrigada, Vasco. Trazendo aqui também os temas de diversidade e inclusão que são tão críticos nos tempos que correm. Muito bem. Manuel, em termos de employer experience, nestes últimos meses, sobretudo nesta fase mais difícil, promoveram portanto, alguma estratégia de employer experience e como é que tem sido a reação dos colaboradores? Ou seja, como é que vocês avaliam? Nós já falámos aqui de várias vezes de estratégias, mas a questão da avaliação e termos a certeza que tem impacto, como é que vocês avaliam esse impacto nos colaboradores? Certo. Nós já falámos aqui um bocadinho e a Sandra deu algumas pistas sobre isso e depois tanto o próprio João e o Vasco referiram isso em alguns pontos. Nós tivemos que ajustar a estratégia de comunicação, que é essencial, não é? nestas coisas, para também podermos não só sentir as pessoas, mas também irmos nós próprios ajustando o que é que elas iam precisando ao longo do tempo. Porque nós todos vivemos no último ano e meio, 2 anos, uma situação inédita, por um lado. Por outro lado, também ela própria teve várias fases, não é? Teve uma fase inicial de emergência e de coesão, tantas duas coisas, não é? O João referiu que foi preciso construir, passar o helpdesk em 15 dias, portanto, eu recordo que o nosso trabalho é exatamente fazer isso nos clientes todos. Portanto, nós tivemos as equipas todas esticadíssimas logo no início, para passar todos os clientes, e estamos a falar de bancos, seguradoras, hospitais, nas mais diversas áreas que tinham continuado, na área do retalho, por exemplo, também continuam a funcionar e temos também um grande cliente nessa área, portanto, em que tiveram a continuar a funcionar e nós fomos exatamente desafiados, ou as nossas pessoas foram desafiadas para poder, para ter que responder a esse desafio. Portanto, nessa fase, foi muito importante estar perto das pessoas, as pessoas uniram-se, comunicar com elas, e aí usámos as ferramentas que eram possíveis na altura, não é? Uma comunicação direta, eu lembro eu tinha uma reunião trimestral, muito formal, 3 em 3 meses, comunicava os resultados, como é que ia a companhia, reuníamos todos os colaboradores no auditório, falávamos, etc. Essa reunião passou a ser, nessa altura, era de 15 em 15 dias, não é? E, portanto, rapidamente ajustámos-la, e era mais curta, falávamos sobre os temas que tínhamos que falar e passar a confiança também às pessoas, que havia medo nessa altura, não é? Pronto. Depois, ao longo do tempo, essas necessidades foram-se alterando. E essa comunicação foi-se ajustando também um bocadinho a essa experiência. Então, hoje em dia, por exemplo, nós chamamos de All Hands Meeting, não é? Como empresa americana, na verdade é uma reunião de todos os colaboradores, passou a ser mensal, portanto, ele continua a existir de uma forma mensal. Os formatos foram variando ao longo do tempo e vamos ajustando. Portanto, já não falamos sempre deste tema da pandemia, do regresso ao escritório, etc. É um tema que eu diria que todos os webinars falamos, portanto, mas esse regresso vai sendo adiado. Portanto, nós continuamos ainda a trabalhar maioritariamente em remoto. Do ponto de vista do escritório, obviamente nos clientes não, portanto as equipas que trabalham diretamente nos clientes, essas sim já regressaram e estão a trabalhar nessas localizações, mas o conceito de trabalhar no escritório se alterou-se radicalmente e não sei se alguma vez vai voltar
dessa forma. Pronto. E, portanto, esse tema da comunicação, eu diria que é o principal ponto e é por aí que nós conseguimos medir. Porquê? Porque o facto de termos aqui também um Teams e uma ferramenta, ou uma ferramenta que seja de comunicação, também nos permite depois obter esse feedback. Portanto, passou a ser obrigatório quase, nesses próprios webinars, termos o feedback direto das pessoas, não é? E às vezes diz aquela coisa muito portuguesa, às vezes de não haver ninguém que faz perguntas, ou etc. E eu próprio então apanhava 2 ou 3 pessoas no webinar e fazia as perguntas, que era para gerar essa discussão. E de facto, cada vez que isso agora já acontece de uma forma natural, mas quando havia essa vergonha inicial, e essa informação é muito importante, que a gente percebe o que é que vai na cabeça das pessoas, o que é que elas estão a pensar. Pronto, isso é muito, muito importante. Depois, ao longo do tempo fomos ajustando, fazendo pequenas coisas. Portanto, já ouvi aqui vários exemplos. Nós tivemos a história do Natal. Por exemplo, no Natal mandámos um presente para cada uma das pessoas de surpresa em casa, para todas receber. Costumávamos fazer uma festa de Natal, etc., que não foi possível, para todas receber uma surpresa em casa. Não comunicados antecipadamente, deixámos o efeito de surpresa acontecer. Depois criámos, por exemplo, no início deste ano, uma coisa muito engraçada, tínhamos um objetivo de negócio, e aí até criámos em Portugal e Espanha, em conjunto, um objetivo de negócio para essa altura. Atingimos esse objetivo e oferecemos um presunto a cada colaborador. Portanto, foi assim um marco histórico, não é? Toda a gente recebeu um presunto em casa, portanto, imagina, não é? Toda a logística que foi distribuir presuntos a toda a gente, mas quer dizer, foi exatamente esse tipo de coisas completamente diferente e out of the box que nos fomos lembrando, para criar experiências diferentes e as pessoas sentirem. Sabemos que aquilo é um reward efêmero, não é? Mas quer dizer, mas fica ali aquela marca e estão a lembrar de nós. Não, é emocional, não é? Portanto, existe e, portanto, fomos criando esse tipo de coisa e estamos sempre a pensar nisso. E, portanto, eu estou aqui, estava a ouvir alguns exemplos que eu vi aqui, por exemplo, o pequeno almoço dos. Eu lembrei-me que nós no passado fazíamos exatamente isso e lembrei, mas porquê é que eu não faço isso agora? Posso chamar as pessoas ao escritório e fazer um pequeno almoço. Porque eu já fazia isso em tempos normais, não é? Tínhamos, o critério era outro, tinha a ver com o talento, ou grupos específicos de algumas. Porque nós às vezes temos equipas remotas em clientes que não vêm ao escritório, portanto às vezes chamava-os ao escritório, ou eu próprio ia lá e tinha lá reuniões com eles. Portanto, há várias, e nunca mais fizemos isso, e portanto aí está mais uma sugestão que se calhar vou pegar nela e vou adotar. São estas ideias. Benchmark. Exatamente. E também tenho feito isso. Eu, no último mês tenho andado também muito fora e falado com muitas pessoas da indústria e não só, e perceber também o que é que estão a fazer, e vamos todos aprendendo uns com os outros. E acho que esta fase de aprendizagem, de alteração do modelo de trabalho, é importante que colaboremos e que partilhamos experiências para que possamos ir aprendendo. Pronto. Depois temos também o processo formal, e aí é exatamente igual ao que o Vasco referia. Nós temos exatamente temos um inquérito de satisfação que fazemos, no nosso caso chama-se Pulse Survey, não é? Para sentir o pulso das pessoas, não é? Também é bianual, vamos-lo fazendo de forma regular, vamos analisando o que é que está aí, mas mais às vezes do que os resultados do próprio inquérito é ler os comentários, e é nos comentários que a gente consegue perceber nas entrelinhas o que é que está na cabeça das pessoas, e eu faço isso. No último tivemos mais de 300 comentários, eu li-os todos, um a um, para perceber o que é na cabeça das pessoas, e dali tiram-se logo as grandes ideias e pronto, e quais são as preocupações. E portanto, e continuamos à procura de novas formas de estar mais perto das pessoas, e agora eu diria, eu costumo usar muito esta frase, agora estamos no meio da ponte, não é? Estamos exatamente na fase do meio da ponte, que é, já não estamos em pandemia, mas as pessoas ainda têm receio, ainda para sobre nós uma nuvem, ainda não estamos também no modelo futuro, estamos no momento de passagem, e normalmente isto cria incerteza, e quando há incerteza ou não há, ou as coisas não são exatamente claras de qual é o modelo futuro de trabalho, isso também pode gerar confusão. E, portanto, é uma altura de risco, de grande risco, temos de estar muito próximos e perceber como é que as coisas se movem. Portanto, aqui a liderança, que é o tema deste webinar, é muito importante para ir percebendo e estar muito perto das pessoas e percebendo e ajustando também aqui a estratégia. Ok? Ok. Sim, e até perceber qual é o caminho melhor, não é? Aquilo que me está a dizer é totalmente verdade. Nós, neste momento, efetivamente, ainda estamos numa fase aqui tremida e, portanto, a vossa estratégia vai assentar muito sobre uma confiança que ainda não é total nesta fase. Por isso percebo perfeitamente o que o Manuel está a dizer. Muito bem. Sim, obrigada, Manuel. E lembro já vou comentar outro tema, que é o tema que nós já falámos aqui 2 vezes também, que é o tema do onboarding. Não só nós temos um processo de onboarding que tivemos que alterar, como nós temos neste momento já mais de 100 colaboradores que entraram no último ano e meio que nunca viram o escritório. E que nunca vieram ao escritório e que nunca viram as equipas. Não é? E como é que fizeram, Manuel? Especificamente, como é que fizeram o onboarding?
E como nós falamos de que a cultura como a estratégia, não é? Portanto, como é que essas pessoas vão beber da nossa cultura? Nós sabemos que isso é que é essencial, mais que a estratégia e os resultados e etc. A cultura da empresa, que pelo menos por nós era percebida como a nossa vantagem competitiva no mercado, agora é mais difícil, não é? E, portanto, estamos à procura de algumas receitas. Olha, criámos um processo virtual, que depois envia tanto em temas físicos, de branding também para as pessoas, etc. Estamos agora a tentar trazer as pessoas em pequenos grupos ao escritório para conversas, não oficialmente, mas não é para o escritório, mas vêm ao escritório, têm uma conversa de um par de horas, vêm-se fisicamente, não é? Presencialmente, bebem um café, têm uma conversa e depois voltam, e só isto já quebra um bocadinho o gelo, não é? Mas eu confesso que continua a ser das minhas maiores preocupações, é como é que nós, aquele passado e aquela tradição que tínhamos de pouco attrition, que referi no início, como é que nós o vamos manter no futuro com este modelo, que é mais difícil passar essa cultura para as pessoas, ok? Então, muito obrigada, Manuel. Nós partilhamos, na realidade, eu acho que, sobretudo em termos de cargos júniores, portanto, pessoas que acabaram de integrar e estão pela primeira vez a ter experiências profissionais, nós temos exatamente a mesma questão e estamos a perceber que muitas vezes basta estar online com elas o tempo inteiro, que já estamos a passar uma cultura pela forma como trabalhamos, como é a forma como mostramos o nosso dia-a-dia. Mas, Manuel, partilhamos a mesma preocupação. Claramente. Obrigada, Manuel, pela partilha. De facto, é por aí, não é? Nós temos que realmente conseguir garantir este sentimento de pertença mesmo quando há distância. E as ferramentas que temos hoje em dia para o fazer são bastante estratégicas e são bastante eficazes. Claro que não substitui um contacto mais presencial, mas há formas de facto de conseguirmos continuar a passar este ADN, esta essência, que é a personalidade da organização, não é? Para as pessoas que chegam, para as pessoas que já estão connosco e que não queremos naturalmente que saiam da organização. E falámos também aqui muito do tema da confiança, que é basilar, lá está, é ali o primeiro degrau das equipas eficazes. E Sandra, vou aproveitar para colocar aqui uma pergunta já feita aqui pelos nossos participantes, que diz respeito a este tema tão delicado do trabalho remoto. Ou seja, como é que aqui na Acisa conseguimos fazer e preparar estas lideranças para confiarem neste contexto de trabalho remoto, ou seja, de que as pessoas estão efetivamente, continuem engaged, que estão a trabalhar a partir das suas casas e continuam completamente comprometidas com o trabalho. Portanto, o que é que foi aqui feito para que estas lideranças ganhem esta confiança nos seus colaboradores? Antes de lhe responder, vou só pegar aqui no ponto que estava a falar da questão da cultura organizacional e de como é que neste ambiente em que há novos onboardings, neste remotos, não é? Como é que isto pode ser praticado? E eu tenho uma opinião muito concreta em relação a isto, é que efetivamente eu acho que a cultura da empresa não é uma coisa conceptual, é a personalidade, obviamente, representa aquilo que são os valores, mas é tangibilizado depois na forma como nós falamos uns com os outros, nos abordamos, como definimos as nossas políticas, como estamos nas reuniões e, portanto, como envolvemos as pessoas que trabalham connosco e as nossas equipas. E eu acho que a partir daí, independentemente da distância, é relativamente fácil influenciar as pessoas que vão entrando dentro da organização com estes conceitos culturais que pertencem a cada uma das empresas, não é? Acho que é um tema muito interessante, mas que a pandemia tem-nos ensinado muitas coisas e uma delas é que, de facto, a distância não quebra estes vínculos, não é? Estes laços organizacionais. Eu acho que dentro da cultura está também algo que, agora já entrando na resposta à sua pergunta, que é, há uma coisa que tem que ser clara no onboarding e depois ao longo do tempo de permanência das equipas, que é os valores da organização têm que ser claros e, portanto, são eles que transmitem aquilo que a organização valoriza e é através deles que os colaboradores conseguem perceber se identificam ou não, se é algo que estão alinhados, que se conseguem alinhar, e no caso da Acisa nós temos aqui três pilares: a confiança, o respeito e, sobretudo, o reconhecimento. E o reconhecimento nestes tempos de maior incerteza, de maiores transformações, tem que ser reforçado, porque, de facto, todas as pessoas foram desafiadas, não fomos só nós, enquanto líderes das empresas, as pessoas que trabalham connosco também foram desafiadas naquilo que era o seu dia-a-dia. Portanto, o primeiro ponto, os valores da organização têm que estar claros.
Depois, acho que em termos também daquilo que é o comprometimento, a pessoa estar à vontade, sentir que tem um ambiente de trabalho que é saudável. Eu sou adepta, obviamente que respeito naturalmente outras abordagens, mas eu sou muito adepta de ambientes de trabalho mais informais, independentemente do nível de profissionalismo que possamos ter. Acho que isso acaba, de alguma forma, por permitir uma maior entreajuda entre as áreas, cria maior proximidade também entre as equipas de gestão e de terreno, e tenho também vindo a trabalhar sempre em estruturas organizacionais mais achatadas. E isso significa que não há tantas barreiras à própria comunicação entre as pessoas que estão na parte operacional e depois toda a equipa, as equipas de gestão e as equipas de decisão. Por outro lado, e agora, puxando aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha, já que estávamos a falar que estava aqui a presença feminina estava aqui muito isolada, eu também acho que a liderança tem que naturalmente ser próxima, tem que ser muito aberta e eficaz, mas também sou da opinião que o facto de ter, no caso da Acisa, uma liderança predominantemente feminina nas nossas equipas, também ajuda genericamente a reforçar alguns atributos que são importantes para criar este ambiente de comprometimento e valorização. Por exemplo, uma maior inclusão em termos de divergências, o reforço da parte da empatia, que são naturalmente, ou não exclusivamente, mas pelo menos maioritariamente atributos mais relacionados, mais femininos, e portanto eu acho efetivamente que isso de alguma forma acaba por trazer uma dinâmica diferente também àquilo que é o grau de envolvimento e das próprias relações e a consciência do outro e da sua individualidade, porque acho que a empatia também passa muito por isso. Não é termos uma fábrica em que todos são tratados da mesma maneira, as pessoas são diferentes, valorizam e respeitam coisas diferentes e nós temos que lhes dar esse espaço. Por último, e eu acho que aqui ao contrário dos meus colegas, eu tenho tido neste projeto em concreto, a Acisa, de facto eu tenho um caminho um bocado facilitado, digamos assim, porque eu estou a construir algo de raiz, não é? E a construção de um projeto de raiz em que escolhemos as pessoas e de alguma forma estamos a mostrar que elas fazem parte deste caminho, desta história que está aqui a ser escrita, com uma possibilidade enorme em termos de desenvolvimento daquilo que são as suas competências e de crescimento profissional. Portanto, é de facto um projeto único em Portugal, estamos a falar, pelo menos no setor segurador, de criar de raiz uma seguradora com um modelo de negócio que é diferenciador. E acho que isto só por si já é um elemento aspiracional, QB, para que as pessoas se sintam integradas, parte do projeto, estou aqui desde o dia 1 e, portanto, vou fazer isto crescer. Portanto, nesse aspecto acho que tenho um bocadinho mais estou em vantagem em relação aos meus colegas, porque é muito diferente este contexto em que nós estamos a lançar um negócio e as pessoas estão connosco desde o momento zero e está ainda tudo por fazer, e estão muitas áreas ainda por serem criadas e elas percebem que têm uma intervenção e uma palavra muito mais forte no que diz à construção do próprio projeto do que empresas que já estão ongoing e, portanto, há que encontrar o seu espaço, etc. Sandra, muito obrigada. A Sandra falou aqui de duas questões que me saltaram aqui bastante importantes, a questão da informalidade também nas relações humanas, a questão da empatia e do ouvir, e que essas poderão ser também umas armas fortes aqui na liderança no feminino. Eu tenho aqui uma questão também para o João, e que tem muito a ver com a questão dos líderes do futuro, ou seja, tendo em conta que no fundo, vocês estão a preparar os vossos líderes para gerirem portanto, a White Star e as outras empresas do grupo. A minha pergunta para o João é: que competências são essas? Como é que preparam? Ou seja, quais são as competências de liderança que consideram essenciais para o exercer destas funções? Bem, para mim, os recursos humanos durante muitos anos eram aquela área assim mais lateral na empresa, processava partes administrativas que eram relevantes, mas há uma fase da minha carreira em que eu vou para o Brasil, onde trabalhei na Volkswagen, onde havia uma preocupação enorme
com as pessoas num patamar que eu de facto nunca tinha vivido anteriormente. E uma coisa que acontecia nessa empresa era, todos os anos era selecionada uma pool de pessoas que não tinham ainda cargos de liderança, portanto jovens, estrelas em crescimento, e essas pessoas durante um ano recebiam formação específica para a liderança. Ao fim desse ano, elas nem todas conseguiam, mas as que tinham um certificado não tinham uma garantia de promoção por causa disso, mas estavam preparadas para poder assumir um cargo de liderança. Quando a vaga aparecia, essas pessoas depois assumiam essa posição. Uma coisa que nós assistimos muito é as empresas promoverem as pessoas, não porque elas estejam preparadas ou tenham ganho as competências para poder liderar, mas sim porque são muito boas naquilo que fazem. É a tal história do melhor avançado já para treinador da equipa, perde-se o avançado e ganha-se um péssimo treinador. Portanto, a preparação de base, o ganhar de competências, de capacidades, de experiências para as pessoas poderem saber liderar, é determinante para essas pessoas e é determinante para as pessoas que elas vão liderar. Portanto, é um passo absolutamente marcante na carreira das pessoas e determinante na vida das empresas. Portanto, todo o esforço que se possa fazer à volta disso nunca é suficiente. Eu acho que as empresas hoje em dia sofrem elas, tal como as pessoas, de excesso de informação, e nós corremos muitas vezes o risco de nos tornarmos um bocadinho erráticos na forma como tentamos agradar todas as formas efetivas e iniciativas, e mais iniciativas, e mais iniciativas, e wellness de 50 maneiras, e como é que se assa chouriço, como é que se cose, como é que se faz massagens naquela zona específica das costas. As pessoas gostam desse tipo de vibração, mas acho que por vezes perdemos um bocadinho o norte à volta disso. Um aspecto que todos nós, enfim, que é da prática das empresas, que é a questão dos surveys. Há poucas coisas piores do que um survey se depois ele não tiver consequências. Nós levantamos, ouvimos, queremos ouvir as pessoas, temos esta maneira, e aquela metodologia, e aquela forma, e esta regularidade, e as pessoas dizem-nos o que é que acham. Mas depois não conseguimos responder a tudo, os recursos são limitados, o tempo é escasso, e acabamos por dar um certo tiro nos pés, porque as pessoas à segunda e à terceira estão a perguntar, mas porquê é que não estou a responder a isto, depois de facto não tenho consequências. Eu acho que é muito importante nós conseguirmos definir as prioridades corretas à volta daquilo que são, de facto, as iniciativas de maior impacto e de maior abrangência. Acho que é muito difícil fazer isso bem. Acho que é muito difícil fazer isso bem. A comunicação excessiva, a comunicação nunca chega, mas se for excessiva ou menos bem direcionada, só gera ruído e confusão. Eu acho que a maneira como nós nos relacionamos com os nossos funcionários, na White Star e na Arrow, todos nos tratamos por tu. Eu trato toda a gente por tu. Há muitos que não conseguem tratar-me por tu, talvez por causa da minha idade já, e ficam atrapalhados. Obviamente não insisto nesse ponto, mas acho que é uma questão cultural relevante. Nós éramos a Lehman Brothers a nossa origem, portanto temos uma marca anglo-saxónica muito forte dentro de casa e procuramos estimular esse ambiente. Não acreditamos em lideranças musculadas, não há gritos, não há... As pessoas vão fazer o seu melhor para o emprego, se não fazem bem nós temos que os ajudar a fazer melhor ou a chegar a conclusões diferentes, mas não acreditamos em berrarias nem nenhum tipo de liderança forte que possa ser mal pressionada para baixo. Portanto, o ambiente de trabalho é de facto absolutamente fundamental e determinante. Tem que haver alguma disciplina, obviamente, que isto no fim do dia não é uma democracia, alguém tem que tomar as decisões e ver com as responsabilidades delas, mas é um conjunto de equilíbrios determinantes e hoje em dia eu não tenho muita dúvida do ponto de vista de liderança, o agarrar da área de recursos humanos e perceber o impacto que isto tem em termos de valor acrescentado para a empresa, em particular na área de serviços, mas não só. Nós somos uma empresa toda Kaizen hoje em dia e, portanto, temos um acompanhamento diário de objetivos que mesmo neste regime de trabalho em casa, de working from home, acabou por se conseguir fazer de forma muito, muito capaz e essa era uma das grandes preocupações, porque assenta muito em elementos visuais diários, reuniões de pé pequenas à volta de objetivos. Como é que fazemos isto a partir de casa? E a empresa encontrou formas de ultrapassar isso de boa maneira. Mas é uma atividade constante de tentar encontrar os melhores caminhos sem com isso gerar ruído a mais. Eu acho que as empresas sofrem um bocadinho com esse excesso de ruído hoje em dia, excesso de iniciativas, muitas delas mal dirigidas e que, ao contrário do que se pensava, depois não funcionam bem. João, obrigadíssima. É verdade, João, obrigada. De facto, às vezes o excesso
de iniciativas faz com que haja aqui uma dispersão do que é efetivamente importante e por isso é que os diagnósticos são tão críticos para nós percebermos efetivamente o que é que o colaborador valoriza e podemos apostar o nosso investimento, não é o nosso budget, nessas iniciativas específicas. Portanto, obrigada aqui pela sua partilha. Vasco, nós temos aqui uma pergunta também do nosso público que diz respeito e que está muito próxima desta questão que a Beatriz colocou ao João, diz respeito a estas competências da liderança de futuro, mas aqui no caso concreto da saúde, que competências foram estas que ajudaram a gerir o excesso de trabalho que vocês têm tido nos últimos tempos? Portanto, as vossas lideranças, que competências tiveram que rapidamente adquirir ou alavancar ou robustecer para conseguirem lidar com o excesso do que aconteceu ultimamente? Bom, nós temos de dividir aqui na área da saúde quem presta cuidados, quem está no back-office, tentar garantir que quem presta cuidados tem as melhores condições possíveis. Uma das coisas que esta pandemia trouxe de diferente daquilo que nas nossas gerações estávamos habituados a ter na área da saúde é que, pela primeira vez na história, nós não temos evidência. Normalmente a saúde funciona por aplicação de estudos, de investigações que criaram evidência que um determinado caminho, uma determinada terapêutica, uma determinada decisão tem comprovadamente melhores outcomes. Com a pandemia e eu relembro que nós continuamos em pandemia, ainda não foi declarado pela OMS, não passou para a endemia ainda, portanto continuamos numa lógica pandémica. Com a pandemia, o que aconteceu foi que os nossos profissionais de saúde que estão no terreno a dar a cara, a terem que atuar, não tinham a base de conhecimento que sempre houve na saúde moderna. O que nós fizemos foi entender que havia um grau acrescido de insegurança por parte destes profissionais na linha da frente e o que fizemos foi criarmos uma task force no back-office para poder filtrar, para poder garantir que a comunicação, que nós fazíamos um filtro do barulho. O João falou do barulho organizacional e eu concordo absoluto que muitas vezes andamos aqui à procura de satisfazer gregos e troianos em simultâneo com muito pouca visão estratégica de onde é que queremos estar amanhã, e essa é um bocado a função da liderança, que é saber afastar o barulho daquilo que é a mensagem-chave que se calhar a força de trabalho está a transmitir. Filtrar, não é, Vasco? Filtrar, acima de tudo. Saber filtrar, exatamente. Depois, na componente que estamos a falar em termos de competências e em termos de apoio ou de características que tivemos que desenvolver, foi que, eu diria que a primeira foi reconhecer que não há, perdemos uma base literária, académica, relativamente ao tratamento disto, ao tratamento da Covid-19. Segundo foi que o mundo não parou de existir. O resto do mundo continua a existir, as doenças continuam a existir e, portanto, temos que saber permanentemente ponderar as duas questões. Não podemos apenas ficar focados em algo movidos pelo medo, e atenção que o medo é um daqueles sentimentos na pirâmide de Maslow que bloqueiam 1000 coisas para cima e, portanto, se quando temos medo não conseguimos atuar, não conseguimos ter atitudes frias que necessitamos de fazer e, portanto, a competência, as competências que as lideranças tiveram que puxar por desenvolver, aplicar, foi claramente competências de componente emocional, de garantir que clarificávamos a situação atual, reduzíamos variabilidade e, portanto, fazíamos o buffer ficava em nós e, portanto, traduzíamos o que podíamos traduzir para concreto daquilo que era o barulho que todo o mundo emitia opiniões sobre como fazer e manter-nos sólidos aquilo que é as nossas competências core. Nós sabemos o que estamos a fazer, os profissionais de saúde que nós temos nas equipas sabem o que estão a fazer e não podem ter dúvidas de como atuar. E, portanto, aqui falou-se há bocado da confiança como modelo basilar de tudo o que nós fazemos. Eu relembro que nós utilizamos muito o modelo da Team of Teams e, portanto, numa lógica de começa na confiança, mas depois tem o shared consciousness, portanto, temos que criar consciência de onde é que estávamos, foi isto que nós fizemos, a caminho, no final, de um Empower Execution. E que esta delegação, que também se falou já anteriormente, que foi muito o que nós tivemos que fazer e temos que fazer no dia-a-dia, que é delegar.
isto tem que funcionar na ponta, não é que funciona centralmente, e portanto, naturalmente que esta confiança cria-se com a ausência de medo. O medo abana a base de tudo o que estamos a falar. E portanto, esta pandemia provocou isto, provocou medo pela primeira vez, pelo menos desde que eu me lembro. Eu não me lembro de ter profissionais de saúde com receio, e aquilo que eu vi foi, de facto, uma necessidade de motivação das lideranças às suas próprias equipas, demonstrando que é para isto que nós estamos cá. Foi este o momento em que nós fomos chamados à ação e é agora que nós temos que provar que sabemos fazer. Portanto, terminava só com a componente de resiliência. Porque se houve uma coisa que esta pandemia nos mostrou foi falhamos todos e falhamos muito depressa. Portanto, temos que saber reconhecer o erro, levantar, voltar a fazer, aprender com o erro e garantir que não perdemos energia, não perdemos vontade de andar para a frente e não perdemos a capacidade de continuar a servir e continuar a prestar. Obrigada, Vasco. Sem dúvida, falámos aqui de competências muito importantes. Esta capacidade da resiliência que é fulcral nos tempos que correm, eu diria que desde sempre, mas cada vez mais posta à prova. Outras como gerir a mudança, não é? Esta capacidade também de influência e de facto aqui conseguirmos passar mais empowerment às nossas equipas é fundamental para consigamos também nós ficar mais libertos a pensar estrategicamente naquilo que deve ou quais devem ser os caminhos de futuro. Por isso, muito obrigada por mais esta partilha. Nós, entretanto, já fomos aqui respondendo a algumas questões. Agradecer desde já a vossa presença e as perguntas que também colocaram, que acabaram por ser respondidas por cada um dos nossos oradores ao longo do tempo. E agora, se calhar, aproveitava para chamar o nosso CEO da Michael Page, o Álvaro Fernandes, para fazer aqui um comentário sobre esta nossa sessão. Um wrap-up. Bem-vindo, Álvaro. Okay. Obrigado. No sé si consiguen oírme. Perfectamente. Sí, lindamente. Perfecto. Oye, en primer lugar, quería agradecer a todos la presencia en este webinar. Creo que te han sido una verdadera partilla proporcionada por nuestros oradores y también por todos los participantes que han lanzado cuestiones y que han sido respondidas de forma súper interesante. Yo fiqué con verdadera embella de presunto de Manel y de toda su equipa, pero no, en general realmente te han sido algo súper interesante. Yo quería simplemente falar de un tema, y es que no ano pasado fixemos un inquérito que foi moito interesante a 640 profesionais en Portugal para entender quais eran as motivações que levaron as persoas a procurar unha mudanza de emprego. E foi interesante ver que na razón número 1 non estaba o salario, mas sí estaba o recoñecimento do traballo. Era 98,1% das persoas contestaron isto. En segundo lugar, tamén non estaba o salario, estaba o relacionamento con os colegas e con as xefías. E, en tercer lugar, aínda non estaba o aumento salarial, estaba o equilibrio entre a vida persoal e a vida profesional das persoas. E só en cuarto lugar estaba ya la procura de un aumento salarial dentro de ese cambio profesional. Lo que fue interesante entender cuán importante son preparar a as nosas xefías, as nosas lideranzas para conseguir gerir cualquier desafío y cualquier situación de mudanza. Por eso yo creo que es tan esencial que todos nos, como líderes de compañías, tengamos la capacidad de crear el environment donde las personas puedan desenvolver esas competencias, como es el aprender a colaborar mejor con la equipa, el saber dar un reconocimiento, el saber desenvolver a las personas, la empatía que falábamos antes también, el compromiso entre todos. Yo creo que son grandes competencias que pueden hacer a gran diferencia también en el futuro de todas las equipas, ¿vale? Y por eso, desde a Michael Page Consulting, también es un nuestro desafío, con todos nuestros clientes, apoyar en este camino. Y yo quiero agradecer también a Beatriz y a Marina la creación de este webinar. Y por último, dar las gracias a todos, obrigado a todos, a las personas que nos han seguido y, por supuesto, a nuestros oradores, porque han sido una gran partida de experiencia. Obrigado a todos. Pronto, e nós agradecemos também a vossa disponibilidade mais uma vez para enriquecerem de facto esta conversa. Obrigada realmente a todos os nossos participantes que estiveram aqui muito interativos ao nível das questões que foram respondidas pelos nossos oradores e um obrigado especial aqui ao nosso painel de prestígio com estas experiências tão robustas na gestão de pessoas. Foi um verdadeiro gosto estar convosco.
Igualmente, obrigado. Bom dia. Bom dia para todos. Obrigado, bom dia a todos. Muito obrigada. Obrigada. E até à Obrigada, bom próxima. dia. Muito obrigada.